Obrigado, pastor Marcelo. Irmãos, boa tarde. Já estamos sentindo saudade de vocês. Tempo muito bom que Deus nos deu nesse final de semana, desde quinta-feira à noite, quando aqui chegamos, sexta, sábado e hoje, poder conhecer de perto esta igreja que já ouvia falar e conhecer o pastor Marcelo mais de perto, junto com a sua esposa Geisa, seus filhos, as suas ovelhas, e eu posso testemunhar, eu e Maura, minha esposa, que vocês têm um grande pastor. Pastor Marcelo e Geisa, um casal sensacional, e tive o privilégio de conhecê-lo mais de perto quando ele foi ao Rio este ano e pregou em nossa igreja e ficou em nossa casa um dia, ou a metade de um dia, e ele é exatamente lá o que ele é aqui, esse pastorzão carinhoso, amoroso, amigo e que ama muito vocês. Então vocês da Igreja Batista Zona Sul podem ter certeza que vocês têm um grande pastor, uma grande família pastoral. Cuidem muito bem dessa família, porque eles com certeza amam muito vocês. É um pastor que, de fato, se possível, dá vida pelas suas ovelhas. Vocês têm um pastorzão e vocês estão de parabéns. E eu gostaria de pedir que vocês, de forma muito carinhosa neste momento, agradecessem a Deus a vida do seu pastor e da sua esposa, dos seus filhos, com uma salva de palmas. Deus abençoe. Parabéns. Eu queria nesse momento compartilhar um vídeo com vocês, pedir o pessoal da técnica para exibir esse vídeo, e daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa mensagem, ok? Preste atenção na mensagem desse vídeo. Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. Escolhida para trazer ele pra gente. Ela se chamava Maria e gostava de ir no campo brincar com as flores. Até que um dia, um lindozinho apareceu e disse assim: ó, papai do céu colocou um neném na tua barriga e ele vai ser um presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o anjo também apareceu para o José e falou assim: ó, não tenha medo, o neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho, se por acaso ele ia ser bombeiro, ele ia gostar de pizza, ele ia gostar de jogar bola, ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém e o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas você acredita que eles não tinham onde ficar? Todo mundo dizia assim: não tem vaga, tá lotado mesmo, aqui não, vão embora. E Jesus não tinha nem um lugarzinho para nascer. O único lugar que eles acharam para ficar foi a cabana dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta e até ser recebidos por alguém muito especial. Os bichinhos ficaram pensando: o que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. E ali, junto com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. Aí apareceu lá no céu uma linda estrela brilhante.
Deus chamou 3 reis magos para conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres e levaram os presentes mais legais do mundo pro bebezinho Jesus. E lá no campo, os pastores também foram chamados para conhecer o Filhinho de Deus. De repente, apareceu um exército com muitos e muitos anjos para adorar Jesus. Eles corriam. Imagina só como foi isso. Anjos, magos, pastores e bichinhos fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simplesinho, cheio de sujeira, estava cheinho de alegria. E essa é a história do primeiro Natal, quando todo mundo ganhou o melhor presente. Um rei de um reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa! Já é dezembro. Alguém percebeu isso? Hoje já é dia 6 de dezembro, o mês do Natal. É um mês muito especial. Eu tenho uma emoção muito grande quando chega o Natal. Porque tudo que veio depois aconteceu a partir do Natal. Foi um evento que dividiu a história em 2 partes. O nascimento de Jesus trouxe significado e importância à nossa vida. Se nós estamos aqui hoje podendo adorar a um Cristo vivo, verdadeiro, fiel, justo, só podemos estar aqui porque houve um Natal. Porque o Deus se fez homem, se encarnou e viveu entre nós. Portanto, dezembro tem que ser muito comemorado. É um mês muito especial. Eu queria que você, a partir deste domingo, que é o primeiro domingo do mês de dezembro, comemorasse de forma efusiva, alegre, majestosa, brilhante, o Natal, que é o nascimento de Jesus. O nosso Deus que se fez homem e habitou entre nós, através de nós e em nós. O Espírito Santo habita em nós. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse momento de culto para, talvez, a personagem mais injustiçada da história da igreja protestante. Eu quero chamar a sua atenção hoje para a vida de Maria, a mãe terrena de Jesus. Aquela mulher que foi a portadora da mais sublime notícia que este mundo já recebeu. Do maior presente que o mundo pôde receber. E esta notícia chegou de forma inusitada, que mudou a vida desta menina, uma adolescente, aproximadamente 16, 17 anos, quando recebeu a visita de um anjo, que mudou completamente a sua vida, a sua história. E como disse Maria, sem dúvida alguma, é a personagem mais injustiçada da história da igreja protestante. Porque, para não nos compararmos à igreja católica romana, que tem em relação a Maria todo um simbolismo, uma mariolatria, uma adoração, uma veneração, a ponto de considerá-la corredentora, intercessora, mediadora, coisa que ela não é à luz da palavra de Deus. Nós partimos para um outro extremo, o extremo da omissão, da ignorância, do desprezo às vezes.
Não damos a Maria o mesmo crédito, o mesmo valor que, por exemplo, damos a Davi, a Moisés, a Paulo, a Pedro. Parece que esquecemos dos nossos sermões, da nossa enologia, da nossa própria história, o significado, a importância e o valor de Maria, a mãe terrena de Jesus. Uma menina, como muitas aqui estão nesta tarde. Maria, quando recebeu do anjo a notícia de que seria a portadora do Filho de Deus, ela com certeza àquela altura estava fazendo planos para a sua vida. Como toda menina judia, ela estava sendo criada pelos seus pais para ter um marido, para se casar, para ter filhos, para ser uma boa mãe. Mas os planos dela foram completamente interrompidos quando, em um dia, um anjo apareceu e deu a ela uma notícia de que ela daria à luz um bebê. Ela estava prometida em casamento. Os planos terrenos começavam então a se consolidar, porque ela já estava prometida em casamento com um homem um pouco mais velho chamado José. José era carpinteiro e já havia todos os preparativos para o casamento, e ela era virgem, e ela recebe de Deus, através de um anjo, a notícia que você ficará grávida e dará à luz a um bebê, e esta criança salvará o mundo dos seus pecados. Sem dúvida alguma, essa notícia perturbou Maria, mudou todo o rumo da sua vida e da sua história. Eu quero que você acompanhe comigo, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Exatamente o momento quando Maria recebe de Deus esta notícia. E sem dúvida alguma foi um momento difícil que Maria enfrentou. O tema da mensagem de hoje é como enfrentar tempos difíceis. Porque sem dúvida alguma, este dia, o tempo onde Maria recebeu esta notícia se transformou para ela num tempo difícil. Como Maria reagiu? Ou como reagir você hoje, quando receber uma notícia, talvez que mude os seus planos, que tire um pouco a sua paz, a sua tranquilidade? Como reagir? Como enfrentar tempos difíceis? Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: no 6º mês, depois enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem, prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Deus escolheu Maria para ser a mãe terrena de seu filho. O próprio Deus se encarnou, se humanizou e escolheu o ventre de uma menina, de uma moça. Não foi por causa do mérito, não foi porque Deus achou que Maria era uma menina muito boa, bonita, de uma boa família. Tudo isso pode ter, consequentemente, dado a Deus a certeza de que ele deveria escolher Maria.
Mas Deus escolheu Maria para ser a portadora do seu filho, porque viu nela graça. Sim, muitas virtudes Maria tinha. Ela era uma menina comum, tinha sonhos para a sua idade, desejos no seu coração. E naquela época em Israel, uma menina era preparada então para ser mulher, esposa, para se casar, para ser uma boa mãe, dona de casa. A esterilidade era considerada uma maldição e a fertilidade uma grande bênção. Então havia, sem dúvida alguma, na família de Maria, na própria Maria, o desejo de ser mãe, pelos meios naturais, após o casamento, através do ato sexual. Mas ela recebe uma notícia inusitada, incomum, que deixa essa menina confusa, perplexa. Maria então foi preparada para ser mãe, para ter uma família, para ter um esposo, mas de repente todos os seus planos foram rapidamente interrompidos. Nós não podemos negar que Maria foi escolhida por Deus para receber uma missão muito especial. Sem dúvida Deus viu nela algumas virtudes, mas Deus olhou para ela com graça. Graça é favor imerecido. A graça significa que Deus faz a escolha. Os critérios são dele, ele é soberano. Nós não somos os portadores da graça, Deus é o autor da graça. Eu e você não entendemos muito bem essa história de graça, esse negócio de graça. Mas Deus entende perfeitamente, porque a graça em sua essência, a graça é dele e vem por meio dele. Um conceito teológico de graça: graça é conceder favor especial a alguém que não mereça, que nunca tenha se empenhado por merecer e que jamais poderá retribuir o que está recebendo. Eu vou repetir: graça é conceder favor especial a alguém que não mereça, que nunca tenha se empenhado por merecer e que jamais poderá retribuir o que está recebendo. Daí o velho significado, a antiga expressão de que graça é favor imerecido. Quando Satanás diz: não, você não merece, você não é digno, você não é importante, você não presta, você não é qualificado, o Senhor, com a sua graça, diz: eu confio em você, eu sei quem você é, você tem potencial, você tem virtudes, você precisa continuar caminhando. Este é o nosso Deus da graça. A palavra graça não é encontrada no vocabulário de Satanás. Ele não sabe o que é graça. Ele vem apenas para matar, para roubar e para destruir. Deus é o autor da graça, aquele que olha para o indigno pecador, por mais bondoso que seja, mas vê nele, apesar dos erros, dos fracassos, dos pecados, potencial, virtudes, dons, capacidades. É este Deus da graça que está entre nós, que nos coloca de pé, que nos faz caminhar com Ele, ao lado dele, apesar das nossas limitações, das nossas imperfeições. É muito bom recebermos de Deus, todo dia, a oportunidade de continuar ao seu lado, de caminhar com Ele, apesar dos pecados que cometemos. A primeira expressão que Maria ouviu do anjo, que me chama a atenção, foi exatamente esta: alegre-se, agraciada. E lá no final do versículo 30, o anjo complementou: você foi agraciada por Deus. Nós só estamos aqui reunidos nesta tarde porque recebemos de Deus graça, este favor que nós não temos como pagar. Só estamos aqui reunidos adorando ao Senhor neste aniversário porque recebemos de Deus graça. O grande evangelista do século passado, Billy Graham, conta uma experiência muito interessante. Ele estava conduzindo o seu veículo para uma estrada do sul dos Estados Unidos e ele se descontrolou um pouquinho, se desligou do controle de velocidade do veículo e ultrapassou o veículo, com o seu veículo, a velocidade permitida para aquela estrada. Logo na frente foi parado por uma viatura policial que o anotou. Infelizmente ele estava acima da velocidade permitida para aquela estrada. Ele foi conduzido a um tribunal para prestar contas do seu erro. E diante do juiz, o juiz perguntou: o senhor é culpado ou inocente da sua infração?
E Billy Graham se declarou culpado. O juiz respondeu: se a sua infração vai lhe custar $10. De repente, o juiz reconheceu aquele famoso pregador, aquele grande ministro do Evangelho, e disse: se você violou a lei, a multa deve ser paga, mas por conhecê-lo, por saber quem o senhor é, eu vou pagar a multa para o senhor. O juiz deu uma nota de $10 da sua própria carteira, acompanhado do bilhete da multa. Em seguida levou o Billy Graham para fora daquele tribunal e ainda lhe pagou um jantar. E essa experiência de Billy Graham com aquele juiz, Billy Graham compartilhava essa experiência durante muitos dos seus sermões. É assim que Deus nos trata, errantes, pecadores, às vezes confusos, cometemos deslizes, ultrapassamos às vezes o sinal, cometemos muitos erros, mas o bom é que o Senhor paga a nossa conta, ou melhor, Ele já pagou a nossa conta. A nossa conta já está paga pelo preço de sangue, lá na cruz do Calvário. E mais ainda, apesar de pagar a nossa conta, Ele nos leva para um banquete, Ele nos conduz à eternidade, e há um banquete preparado para todos nós na eternidade com o Senhor, porque Deus é bom, Ele é o Deus da graça. Como é bom poder fazer parte da família de Deus, que nos eleva a este nível de relacionamento, apesar dos nossos pecados. Isto é graça. Maria foi agraciada. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode pagar a nossa conta, através do sangue de Jesus, cancelar os nossos pecados e ainda nos levar ao paraíso. Como Deus é bom. Satanás deixa o ser humano cheio de contas para pagar, cheio de pendências, culpas, miséria, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus, através de Jesus Cristo, veio para nos dar vida plena, vida livre da culpa, vida cheia de graça. Meu irmão, minha irmã, alegre-se. Você foi agraciado por Deus. O seu nome está escrito na eternidade. Nada se compara àquilo que Cristo já fez por você. A conta já está paga. A conta já está paga. A história de Billy Graham é muito interessante, porque nos faz entender de que realmente Deus já pagou a nossa conta através de Jesus Cristo. Nenhuma condenação há. Nada nos impede de termos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Portanto, alegre-se nesta tarde. Você é um agraciado. Você é uma agraciada. Deus olha para você, apesar de tudo que você já fez. Olha para você com um ar de graça e fala assim: continue, prossiga. Eu tenho planos para você. Sua vida não vai acabar. Não é ponto final, é vírgula. Continue. Apesar de tudo que já aconteceu, apesar do seu passado, eu estou com você. Continue, a minha graça te basta. Paulo experimentou essa experiência fantástica com o Senhor Jesus, quando, percebendo que tinha um espinho na carne, clamou ao Senhor 3 vezes para que retirasse. Deus não permitiu. E a resposta do Senhor para Paulo foi a seguinte: Paulo, a minha graça é suficiente para você. Fique tranquilo, eu sei quem você é. Prossiga. Este é o Deus que caminha conosco ao nosso lado todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Maria, no momento mais difícil da sua vida, recebeu de Deus graça. A segunda expressão do anjo a Maria, está no versículo 28 ainda, foi a seguinte: o Senhor está com você. Esta é a essência da fé. Deus não é um ser indiferente, longe, distante. O anjo disse a Maria: Maria, o Senhor está com você. Vai ser difícil suportar esta notícia e o que ela pode proporcionar a você, mas Maria, o Senhor estará com você. Maria, irmãos, era uma adolescente ainda, virgem. Recebeu essa notícia então que trouxe muita confusão. Diz o versículo 29 que ela ficou perturbada. E quem não ficaria? Esta frase é traduzida de várias maneiras. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz que ela ficou sem saber o que pensar. A Bíblia Viva, uma espécie de paráfrase da Bíblia, diz que ela ficou confundida e perturbada. E quem não ficaria?
Algumas versões trazem a expressão perplexa. Eu não sei como a sua versão traz o versículo 29, como Maria ficou perturbada, perplexa, confundida, confusa, indignada, não sei, inquieta. Tudo isso são sinônimos. De fato, a notícia trouxe um sentimento ruim, um mal-estar. Ela enfrentou um tempo difícil, um momento difícil. Sem dúvida alguma, a presença daquele anjo por si só já trouxe a Maria algumas inquietações. Mas quando o anjo do Senhor trouxe esta notícia a Maria, ela enfrentou um momento muito difícil. E não foi fácil para Maria lidar com a missão. Inicialmente, eu imagino, ela não soube o que fazer. Ela enfrentou com certeza o medo da rejeição, enfrentou um futuro incerto, enfrentou o ridículo, a humilhação, a vergonha, a difamação. O que ela deveria fazer? Simplesmente confiar de que Deus estaria com ela. Deus sabe o que faz. A bem da verdade, Deus sempre sabe o que faz. Às vezes nós ficamos confusos com certas situações da vida. Às vezes a perda de um emprego, uma doença que chega sem mandar recado, uma dívida, um problema na justiça, a perda de um ente querido, um problema no relacionamento, filhos, problema com os pais, com os irmãos, uma dor emocional, uma doença física, seja qual for, que nos causa então um desconforto, uma inquietação. Mas quando nós temos a certeza de que Deus está conosco, tudo fica mais fácil. Deus não prometeu livrar você das doenças, mas Ele prometeu livrar você nas doenças. Deus não prometeu livrar você do fogo, mas prometeu livrar você no fogo. Deus não prometeu livrar você das tribulações, das angústias, das crises, dos problemas, mas Ele prometeu livrar você nas tribulações, nas crises, nas angústias, nos problemas. Isso faz toda a diferença. Ele está conosco, ao nosso lado o tempo inteiro. Como é bom saber que Deus está conosco. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Deus está com você. Está difícil, segure, espere. Deus está com você, do seu lado, fazendo companhia, mas Ele está dentro de você. Maria recebeu esta notícia: o Senhor estará com você. A única pergunta que Maria fez foi: como isso vai acontecer? Ela não questionou o anjo dizendo: por que comigo? Senhor, sou tão boazinha, sou virgem, pura, sou nova. Por que o Senhor me escolheu? Poderia ir na casa do lado. Eu conheço uma que poderia cumprir esse papel. Por quê? Ela não disse, ela não perguntou o porquê. Ela apenas perguntou: como? Como isso vai acontecer, se sou ainda virgem? Maria tinha plena convicção de que Deus estaria com ela. E quando temos a certeza da presença, da direção de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos descansar nele e precisamos parar de perguntar por quê. Precisamos apenas dizer: Senhor, como isso vai acontecer? Se a doença chegou, se o diagnóstico é o pior possível, eu não vou me indignar, porque eu sei que o Senhor está comigo, em mim. Agora é: Senhor, como eu vou atravessar este vale? O Senhor está comigo. Eu sei que do Senhor virá o escape, virá a saída, virá o alento. As respostas virão no tempo certo. Mesmo no sofrimento, eu sei que o Senhor está ao meu lado, comigo. Senhor, como eu vou enfrentar? Me ajuda. É por aí. Perguntar ao Senhor como não é uma questão de dúvida do poder de Deus, mas apenas uma questão de lógica. A nossa mente limitada, corrompida pelo pecado, às vezes não consegue compreender a mente de Deus. Às vezes nós somos pequenos demais. A nossa mente não consegue compreender a amplitude da mente de Deus. Maria entendia, por ser judia, criada em toda uma cultura do povo hebreu, ela sabia. Ela era fiel a Deus. Ela conhecia as Escrituras, conhecia os profetas. Sem dúvida alguma, ela já tinha lido a profecia de Isaías, de Miqueias, por exemplo. E ela sabia que na Bíblia estava escrito de que uma menina
Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. As coisas de Deus testificam. Um crente fiel nunca fica às escuras, nunca fica sozinho, ele sempre tem respostas. Deus sempre fecha a conta. Deus é lógico, é coerente, racional. Ele sabe o que está fazendo. Ele nunca deixa o crente confuso. Nós sim é que ficamos às vezes confusos, por causa da nossa incredulidade. Mas se pararmos para pensar, nós temos um Deus que controla todas as coisas. Nada foge ao controle dele, meu irmão, minha irmã. Descansa no Senhor. Se você está em dúvida, inquieto, preocupado, saiba que Deus sabe de todas as coisas que acontecem com você. Descanse nele, não se preocupe. Deus está com você, Ele está em você. E Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe talvez por que você está enfrentando hoje esse tempo difícil. O anjo Gabriel explicou a mecânica de Deus a Maria. O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te encobrirá. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. De uma forma milagrosa, o Espírito Santo entra então no mundo de Maria e milagrosamente consegue aquilo que era impossível aos homens: fazer uma virgem engravidar, sem ter nenhuma relação sexual. Eu e você às vezes não conseguimos entender a mente de Deus. Deus sabe como trabalhar. Deus desafia a lógica, a medicina, a ciência. Ele pode desafiar o mundo inteiro para mostrar para você que Ele está no controle de todas as coisas. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, estava confiante, certo, de que o Senhor estava com ele. Davi só foi para aquela batalha porque sabia que Deus estava com ele. Quando Gideão foi convocado por Deus para lutar, ele recebeu de Deus a seguinte afirmação: o Senhor está contigo, homem valente. Nesta noite, nesta tarde e noite, quero dizer para você: Deus está com você. Aquieta o seu coração. Não fique preocupado. A palavra "eu estou com você" aparece cerca de 13.000 vezes em toda a Bíblia. Pode ser um exagero, um absurdo, mas eu não tenho dúvidas do cuidado de Deus, e realmente da sua vontade, em realmente nos tranquilizar de que Ele está conosco todos os dias. Deus está com você. Alegre-se, agraciada, agraciado, Deus está com você. A terceira e última expressão que eu quero chamar a sua atenção nesta tarde e noite está no versículo 30, quando o anjo disse a Maria: não tenha medo. Não tenha medo. Maria tinha todos os motivos para ter medo. Primeiramente, como disse, o medo do próprio anjo. A figura angelical era uma aparição que já demonstrava medo, temor. Mas ela enfrentou o medo de ser ridicularizada pela sociedade, o medo de ter os seus sonhos frustrados. Ela enfrentou o medo da rejeição do seu noivo. Ela poderia pensar: o que José vai pensar de mim quando descobrir que eu estou grávida? Até então ela não sabia que o anjo também apareceria a José. O que ele vai pensar de mim? Ele vai querer cancelar o casamento? Ela enfrentou o medo das pessoas céticas, que duvidariam da sua história, com certeza, talvez na própria família. Ela estava cheia de medo. Maria teve medo, com certeza, e às vezes o medo é inevitável. Todos nós sentimos medo na vida. Eu lembro que quando eu era pequeno eu sentia medo do escuro. E eu não gostava de dormir sozinho. Às vezes de madrugada, apesar de dormir num quarto com 5 irmãos, mas eu perdi o sono, eu tinha pesadelos terríveis. E eu perdi o sono de madrugada. E apesar de estar dormindo no mesmo quarto com 4 irmãos, eu sentia medo. Apesar de estar no mesmo quarto com 4 irmãos, eu só me sentia seguro quando eu saía do meu quarto, deixava os meus 4 irmãos dormindo, passava pelo corredor escuro, longo e comprido, ia para o quarto da minha mãe e me enfiava pelo meio das cobertas e deitava no meio do meu pai e da minha mãe.
ali eu me sentia seguro. Eu dormia num instante. Ali eu conseguia dormir tranquilo. Porque com meu pai e com a minha mãe eu estava seguro dos meus medos. Mas teve uma vez, eu me lembro, eu tinha acho que 7, 8 anos. Eu tinha um pesadelo terrível. Parecia uma opressão noturna, um medo terrível da noite. E depois eu passei a entender que aquele sonho, que aquele pesadelo de fato era uma opressão maligna sobre a minha vida, com 7, 8 anos. Graças a Deus que naquela madrugada o meu pai também teve essa mesma percepção. Ele reconheceu que eu vinha tendo sucessivos pesadelos, e eu acordei em pânico, gritando, porque eu tinha tido um pesadelo de que na minha casa havia um gigante correndo atrás de mim para me matar, para me esmagar. É um pesadelo de criança. Quantas crianças têm pesadelo? Esse era o meu pesadelo. Eu sonhava muito com a morte, o pavor noturno do Salmo 91. Eu tinha medo da noite. E depois de sucessivas noites mal dormidas, meu pai percebeu que havia algo de diferente comigo. Eu lembro que ele e minha mãe de madrugada levantaram, inquietos, por causa dos meus sucessivos pesadelos. Eles repreenderam, em nome de Jesus, toda a opressão maligna sobre a minha mente. Naquele momento ali eu senti-me liberto. E nunca mais, a partir daquele dia, com 7, 8 anos, eu precisei dormir com meu pai e com a minha mãe, por causa do medo. Nunca mais o medo mais me incomodou. Eu dormia com ele de vez em quando por causa do chamego, do afeto. Cama de mãe é sempre diferente, não é verdade? Cama de pai e de mãe é sempre diferente, é melhor do que a nossa. Os meus filhos, né, Maura, eles falam com a gente: pai, deixa eu dormir aqui, a sua cama é tão boa. Mas é o mesmo colchão. Não, mas a cama do pai e da mãe é diferente, não tem jeito. De vez em quando eu dormia lá com eles, por causa do cheiro da cama, do gosto da cama, do jeito da cama, mas eu nunca mais senti medo. Aquele medo nunca mais me incomodou. Mas às vezes os medos surgem na nossa vida. Medo do futuro, medo do amanhã, medo do impeachment. O que pode acontecer? Se a presidenta for destituída do seu cargo, for impedida de governar o país, o que vai acontecer com o meu emprego? O que vai acontecer com a economia? O que vai acontecer se o meu time for rebaixado para a 2ª divisão? A essa altura já deve ter sido, mas tudo bem, deixa para lá. São medos. Medo de ficar doente. Medo de ver os filhos às vezes se desencaminharem na vida. Os medos nos acompanham a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira. Mas a Bíblia também está cheia de não temas, não tenha medo, não se apavore, não se atemorize. Há quem diga e afirme que a expressão não temas aparece na Bíblia cerca de 365 vezes. E há quem um dia disse o seguinte: é como se todo dia, Deus chegasse para a gente e falasse assim: ei, eu estou com você, não fique com medo hoje não, tá? Eu estou com você do seu lado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Fica tranquilo, eu sou o seu segurança, eu estou com você. Porque a Bíblia nos ensina a não termos medo, porque quando estamos diante do medo, ou quando enfrentamos um tempo difícil, nós geralmente tomamos 3 atitudes. Nós paralisamos, o medo nos faz às vezes paralisar, o medo nos faz recuar, ou quem sabe o medo nos faz avançar, a não ter medo do medo. Diante do medo, o que você faz? Você paralisa, você trava, você recua com medo do medo, foge do combate, ou quando o medo bate a sua porta, você fala assim: comigo não. Está pensando o quê? Deus está ao meu lado. Ou você avança e parte para cima do medo e fala assim: Deus está comigo. Você pode bater no peito e falar: o Senhor está do meu lado, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Avance, meu irmão, não tenha medo não.
Dificuldades vão acontecer, problemas, lutas, mas Deus está com você, através de você, para te guardar, para te proteger. Foi assim que aconteceu com Maria. Maria, não tenha medo. Eu estou com você, Maria, fique tranquila, fica tranquila. Ei, você, Maria, José, Pedro, Joana, não tenha medo. Deus está com você. Um provérbio alemão diz que o medo faz o lobo maior do que ele é. Há uma fábula indiana que conta sobre um rato que tinha pavor de gatos. Isso é uma fábula, tá, gente? Um rato que tinha pavor de gatos. Até que esse rato que tinha pavor de gatos encontrou um mágico e compartilhou com esse mágico o medo que ele tinha de gato. E sabe o que o mágico fez? Transformou esse rato em gato. Resolveu o problema do rato, que agora era um gato. Preste atenção na história, tá? E esse gato ficou então alegre, saltitante, feliz, até que um dia encontrou um cachorro e teve medo do cachorro. Aí ele voltou ao mágico e fala assim: resolva agora o meu problema. Eu já fui um rato, o Senhor me transformou num gato, agora apareceu um cachorro. E sabe o que o mágico fez? Transformou aquele rato, que já era gato, em cachorro. Ele ficou alegre, feliz, todo saltitante, até que um dia ele encontrou um tigre. E teve medo do tigre. E sabe o que ele fez? Voltou ao mágico e falou assim: eu estou com medo do tigre. Eu já fui um rato, o Senhor me transformou num gato. Eu tive medo do cachorro, o Senhor me transformou em cachorro. Agora apareceu um tigre. E sabe o que o bendito do mágico fez? Transformou aquele rato, que virou gato, que virou cachorro, em tigre. Ele ficou todo alegre, feliz, sem medo, até que, meu camarada, ele encontrou um caçador. Aí aquele rato, que foi gato, que foi cachorro, que virou um tigre, chegou para o mágico de novo e falou assim: resolva o meu problema, eu estou com medo do caçador. Aí o mágico, já incomodado, de saco cheio, falou assim: olha só, não tem mais como te transformar, acabaram-se os meus recursos, você vai voltar a ser um rato, porque você não consegue dar conta dos seus medos. Como é que você quer ser um tigre, que se o seu coração é um coração de rato? Tem gente que caminha assim a vida inteira, fica lidando com medo o tempo inteiro, o tempo todo, não consegue se livrar de um medo, porque logo surge outro, e fica apavorado, e recorre a deuses, a fábulas, a apetrechos, faz até simpatia, tranca a casa, vai lá, vem cá, vai na irmãzinha que ora, faz isso, faz aquilo, diante da situação difícil, e se esquece de que Deus está ali o tempo inteiro. Para que confiar em apetrechos? Para que confiar em deuses estranhos? Imagens de escultura que nada podem fazer, têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, mãos, mas não apalpam, ouvido e não ouvem nada. Tornam-se semelhantes a essas imagens aqueles que o adoram, aqueles que os constroem. Está na Bíblia, Salmo 115 e Salmo 135. O Deus Todo-Poderoso está com você. Ele fala para você: não tenha medo. Diante do tempo difícil, da angústia, da aflição, não tenha medo. Provérbios 18, 24 fala assim: se te mostras frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Não tenha medo. Eu quero orar por você nesse momento. Qual é o medo que você carrega hoje? Qual é a aflição que você tem neste final de ano? O que está impedindo você talvez de comemorar o Natal, o nascimento de Jesus? O que está incomodando você? É um problema na sua família, no seu casamento, no seu trabalho? É alguma coisa nos seus estudos? Você está com medo de perder o ano? Fez a sua parte? Não tenha medo. Não fez a sua parte? Quem sabe aprenda para no ano que vem fazer a sua parte. Mas o que
está tirando o seu sono neste momento? Qual o dilema que você está enfrentando? Quem sabe hoje é um dia difícil para você. Amanhã, segunda-feira, a semana começa, e você deixou lá no seu trabalho muitas pendências, muitos problemas para resolver. Se você nesta tarde, noite, quer entregar a sua vida, o seu futuro ao Senhor, os seus dilemas, crises, inquietações, dúvidas, eu quero fazer um apelo a você nesta hora e quero pedir você a se colocar de pé no seu lugar. Qual o dilema que você tem hoje? Qual a dor, qual a dúvida do seu coração? Quero convidar você do seu lugar a se colocar de pé. Pode ficar de pé no seu lugar. E diga para o Senhor: Deus, eu estou com medo, tenho dúvidas, estou preocupado, não sei o que fazer, estou confuso, preciso, Deus, de respostas. Acalma o meu coração neste momento. Só Deus sabe o que você está vivendo. Só o Senhor sabe como você entrou aqui nesta tarde. Só Ele sabe o que se passa no seu coração. Talvez uma notícia que você recebeu esta semana, que te deixou confuso, confusa, inquieto, inquieta. Deus sabe o que você está passando. Ele sabe o que você sente. Mas confie no Senhor. Ele está com você. Não tenha medo. E lembre-se, você é um agraciado por Deus. Apesar de todos os seus erros e pecados, Deus olha para você e vê em você graça. E você não tem o que pagar, não tem o que fazer, porque você não merece. Mas Deus torna você justo para receber dele a graça do perdão, da sua misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, neste momento de oração eu quero colocar a vida desta pessoa que você colocou de pé em tuas mãos. Senhor, tu sabes, tu conheces as necessidades, as angústias. Tu sabes que essa pessoa talvez está enfrentando hoje o seu dia mau. Uma notícia que chegou, um problema na família, uma doença talvez, uma crise no relacionamento familiar, a iminente perda de um emprego, um ano que chega ao final sem os projetos concluídos, a falência de sonhos, de projetos, de negócios. Senhor, tenha misericórdia e faça algo novo neste momento. Acalma o coração do aflito, do ansioso. Conceda a Deus a bênção que essa pessoa há tanto tempo espera. Faça que milagres aconteçam agora neste momento na vida desta pessoa que com fé colocou-se de pé, clamando pela tua intervenção, pela tua ajuda. Que a tua presença conforte, console, encoraje. Obrigado, Deus, pelo culto desta tarde. E agora, ao chegar ao final dele, leva em paz o teu povo, os lares, a casa, e que cada um deles tenha uma semana de bênçãos e de vitórias. Amém. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique de pé.